Fala galera, eu sou Liriel Araújo e a gente tá aqui no Café com Notícia PB. Você vem de uma sequência de vídeos que a gente entrevista candidatos a vereadores e prefeitos das cidades ao redor de João Pessoa e da capital, e hoje não vai ser diferente. A gente tá aqui com o candidato a vereador para a Câmara dos Vereadores de João Pessoa, Milton Dantunes. E é uma honra conhecer você melhor. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês para esse bate-papo e a gente poder trazer um pouquinho do que é a nossa candidatura, né, com muita honra, aqui na capital da nossa Paraíba. E eu fico à disposição, Liriel, para o que a gente puder desenvolver aqui e levar de informação e esclarecimento sobre a nossa candidatura para toda João Pessoa. Com muito prazer. Então, Milton, quem é Milton Dantunes? Qual é a sua história? Eu sei que você é um ativista pelo direito dos idosos, youtuber bem popular no Brasil, mas quem é o Milton Dantunes que não aparece lá pro seu 500 mil de inscritos? Bora lá. Eu sempre tenho dito para as pessoas, Liriel, que entrar nesse campo, né, agora literalmente da política, né, teve um início onde eu jamais imaginaria que, né, a finalização dele seria justamente encarar uma candidatura, por exemplo. E tudo começou basicamente quando eu me entendi alguém da comunicação e eu tive algumas experiências ao longo da minha caminhada que acabaram me direcionando para a plataforma do YouTube, basicamente, né? Mas hoje eu estou em todas as redes sociais. Mas foram experiências com a minha família, né, em especial com a minha avó. Eu sempre digo isso por onde eu passo. Em 2014, né, eu perdi a minha mãe e abracei os cuidados da minha avó, na época com 87 anos, e para mim isso foi um aprendizado gigantesco, né? Eu estava ali já tentando me direcionar para a minha vida profissional, tinha passado pelo Exército, né? Hoje eu sou segundo tenente da reserva, né? Onde aprendi muita coisa, a me tornar um líder, a entender as demandas do dia a dia, né, de pessoas que estavam ali, no caso da minha vida militar, abaixo da minha patente, mas que precisavam de direcionamentos que eu teria que dar. Então todo esse aprendizado me fez ter um senso de responsabilidade muito maior. E aí, chegando a essas experiências, eu tive que enfrentar essa realidade da perda da minha mãe. A minha mãe já vinha um tanto quanto fragilizada, porque 7 anos, em 2007, a gente havia perdido em um acidente o meu irmão. Então, todas essas experiências me fizeram chegar a essa maturidade, né? E quando eu me vi tomando conta da minha avó, cuidando dela como se fosse um filho, uma filha, eu entendi que alguma coisa ali estava começando para me direcionar para algo muito maior, que era justamente onde eu me encontro hoje. Então essa experiência me fez, naquele dia a dia de cuidados, entender quais eram as demandas, quais eram as necessidades que a minha avó, como pessoa idosa, no caso ela aposentada e pensionista, tinha e que eu poderia de alguma forma contribuir com isso. E aí, na verdade, naquele início eu não tinha a mínima ideia, né, da magnitude que o meu trabalho tomaria a nível de Brasil. Então eu abri o meu canal no YouTube, né? E comecei a falar dessas demandas, sem saber de fato qual seria esse meu público, porque eu tinha aí um pensamento meio que preconceituoso, sem saber se as pessoas idosas tinham acesso às redes sociais, em especial à plataforma do YouTube, mas a minha surpresa é que tinham sim, tinham muito acesso e estavam ali sedentos de informação com qualidade, né? Já que é um acesso de informação onde, na verdade, muita gente está ali informando e nem sempre aquelas informações são as melhores informações com a qualidade que eles merecem. Basicamente foi isso, né? Até chegar no YouTube, aí a coisa foi crescendo, mas eu vou esperar você me perguntar mais alguma coisa, senão eu não paro de falar, gente. São muitas informações, Milton. Tenente, quantos anos você passou no Exército? Eu fiquei 8 anos como segundo tenente da reserva. Então já saiu e teve essa grande responsabilidade de cuidar da sua mãe, da sua avó. Foi assim, um choque para você ou você já conseguiu lidar bem com isso? Na verdade, eu procurei sempre lidar com tudo da melhor forma possível. Eu sempre acreditei que na vida da gente nada é por acaso. Então, basicamente, tendo esse entendimento, eu fui permitindo que as coisas fossem acontecendo e ali, em tempo real, eu fosse aprendendo a lidar com cada uma delas.
esse destaque de cuidar da minha avó foi a maior das experiências, porque me levou a novas situações, né, a experienciar outras situações que foram me dando a maturidade política, como eu já falei, social, né? E aí eu fui me lapidando sem esse entendimento de que eu chegaria onde eu cheguei. Sim. Né? Naturalmente é assim, né? A gente vai vivendo, quando vê, é o que é. Milton, o seu canal, você pode dizer que é um oferecimento aos aprendizados que a sua avó deu a você? Porque você sempre fala, a gente vê na internet, você sempre fala, a minha avó me inspirou, eu queria ajudar ela e hoje eu posso ajudar milhões de aposentados e pensionistas. Você pode dizer que é um oferecimento à sua avó? Acima de qualquer coisa, uma homenagem para ela. Hoje não deixa de ser também para minha mãe. Minha mãe, quando faleceu, minha mãe já era pensionista do meu irmão. Então, esse universo das pessoas idosas, minha mãe nem era idosa, minha mãe faleceu com 55 anos, mas essa experiência de cuidar dessas demandas relacionadas à questão dos direitos das pessoas que têm algum tipo de benefício da Previdência, que na sua grande maioria são pessoas idosas, foi o maior aprendizado. E sim, é uma homenagem à minha avó, porque ela que me fez enxergar esse campo tão necessário de informação e que, sinceramente, hoje existem poucas pessoas que oferecem isso e com qualidade, Liriel. Certo. As informações que você distribui no seu YouTube, no seu canal, nos seus vídeos, de forma tão didática, então, é fruto do seu conhecimento no decorrer dos anos. Mas quantos anos que você tem dessa experiência como ativista, youtuber e agora carreira política? 10 anos desde o falecimento da minha mãe até agora 2024, né? Nesses 10 anos aconteceu muita coisa, né? Então, assim, eu posso te dizer que mergulhado nesse cenário da necessidade dessas pessoas, eu pude buscar mais conhecimento. Em meio a toda essa trajetória, veio o meu aprendizado na comunicação, a minha lapidação para entregar isso com qualidade. Eu precisei me preparar tecnicamente também. E diante disso, né, quanto mais eu me aprofundava, mais o canal crescia. E aí eu posso até te trazer uma experiência bem específica. Em meados de 2020, quando a gente entrou oficialmente em momento de pandemia em todo o mundo, foi o momento em que o meu canal no YouTube deu uma catapultada gigantesca, né? Ele saiu de um trampolim gigantesco. Então hoje, por exemplo, eu estou com quase 500 mil de pessoas seguindo só o meu canal no YouTube, mais 100 mil no Instagram, mais 100 mil no Kawaii, sem falar TikTok e outras redes, basicamente levando esse tipo de informação. Qual é o teu direito? Como buscar na prática esse direito? Até porque eu enxergava que a grande maioria das pessoas que necessitavam de algum direcionamento sobre esses direitos, principalmente previdenciários, buscavam isso nos escritórios de advocacia. E muitas das vezes essas pessoas não tinham condições, por uma informação básica, ter que pagar uma consulta, muitas das vezes não é barato, né, para terem acesso a esses direitos. E eu, de maneira muito responsável, entreguei isso para essas pessoas, enxergando justamente a necessidade de entregar uma informação qualificada para que elas pudessem com segurança buscar esses direitos. Ao ponto de que hoje, né, eu tive me sentindo a obrigação de cursar também Direito. Hoje eu estou quase na metade do meu curso de Direito, justamente para manter essa responsabilidade com qualidade, levando essas informações. O meu canal hoje, como eu falei, quase 500 mil de pessoas, a gente alcança média de 2 milhões de pessoas por mês, né, em visualizações com as informações que a gente leva. E ao longo dessa caminhada, desses 10 anos, tem muita história para contar. Em 2020 foi o grande divisor de águas, né? Em 2020, quando começou a pandemia, a gente teve uma ideia, na época, que era muito importante e necessária para a vida dos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas, que foi com a antecipação do pagamento de 13º, que ocorre sempre em meados de dezembro de cada ano. Naquele ano especificamente foi quando aconteceu pela primeira vez, por conta da pandemia, a antecipação lá do final para metade do ano. Desde então já são 5 antecipações e a gente, a partir daí, começou a trazer ideias que foram transformadas em projetos de lei, e esses projetos foram dando cada vez mais visibilidade para esse grupo de milhões de pessoas que, sinceramente, lamentavelmente, o Brasil tem por
não sei se característica, não sei se cultura, tratar da pessoa idosa sempre como algo de segunda categoria. Você fala, a gente criou o projeto, a gente participou, alavancou ideias, deu mais ideias. Como assim? Você, aqui na Paraíba, um ativista, youtuber, como é que você participou dessas ideias de projeto? Participou dessa movimentação para melhorar a vida dos idosos, pensionistas, aposentados? Como é que é isso? As pessoas não sabem, Liriel, mas como cidadão brasileiro, qualquer pessoa, por exemplo, pode participar efetivamente da política, né? Só para você ter ideia, existe um site que é o E-Cidadania, um site ligado ao Senado Federal, que qualquer pessoa com uma boa ideia, né, pode transformar essa boa ideia em um projeto de lei. Foi assim que, em 2020, uma ideia minha foi transformada em um projeto que alcançou o Brasil todo. Ficou conhecido como o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas. E esse projeto ele caminhou até o finalzinho de 2021, quase que para aprovação. E, lamentavelmente, por uma questão de interesse político, né, o projeto acabou sendo engavetado. Mas eu consegui provar com isso, né, com o engajamento, com a dedicação destes aposentados, através do meu canal no YouTube, onde eu arregimentava eles, né, direcionava para cobrar desses políticos que lá em Brasília se encontram, do Brasil todo, sejam deputados federais, senadores, para que eles enxergassem estes milhões de pessoas como alguém que tem um significado muito grande, inclusive para elegê-los a cada 4 anos. E foi a partir dessa ótica que essas pessoas se sentiram importantes, como elas de fato são, né? E a partir daí enxergaram que elas sim poderiam e deveriam, como fazem até hoje junto comigo, lutar pelos seus direitos efetivamente. Mas você fala, milhões de eleitores que elegem os políticos, colocam ele lá em cima, mas tem um jargão que infelizmente se fala por baixo dos panos, que idoso não vota, velho não vota, é assim que falam. Você está mudando isso, né? É lamentável, gente. Eu escuto isso até hoje. Eu lembro de uma experiência da minha primeira ida para Brasília, no auge da pandemia. No ano de 2020 foi o grande auge da pandemia. Eu estive em Brasília por pelo menos 3 ou 4 vezes. E eu lembro que batendo em porta de alguns gabinetes, quando se abriam algumas portas, era para dizer, você está aqui reivindicando o quê? Coisa para velho, velho não vota. Então eu ouvi isso demais, eu saturei os meus ouvidos de tanto ouvir isso. E eu não concordava com isso jamais. Isso só mostrava o grande estigma de que o nosso idoso literalmente é tratado como nada. Então isso me revoltava até certo ponto, me remetia à minha história com a minha avó, eu dizia, não, minha avó vota, minha avó tem família e essa família vota e alguém tem que lutar pelo direito dessas pessoas. E aí foi quando eu, cada vez que ia enxergando isso, Liriel, eu ia me sentindo mais responsável por trazer pessoas que tinham condições de agregar força à minha voz, né? Além dos próprios aposentados que, volto a dizer, gente, hoje atualmente são mais de 33 milhões só de aposentados e pensionistas, sem falar que todos, pelo menos a grande maioria, tem família e essa família vota. Então isso é muito importante. Então eu comecei a girar uma chave na mente de alguns políticos, Brasil afora, que não existia até então, né? E hoje a gente tem uma dezena de muitos projetos que foram inspirados na minha luta, nas minhas ideias, Brasil afora. Então, assim, eu me orgulho muito dessa minha caminhada, justamente pela construção que eu venho fazendo até hoje, valorizando esse idoso e essa pessoa idosa, não importa de onde, né, de que lugarzinho do Brasil se esconda. Então, a gente pode dizer que Milton, como youtuber, jornalista, já fez mais do que muito político que está aí, há centenas de anos com cargo. Você sem cargo algum, sem influência alguma, influência política, conseguiu fazer mais do que alguns que a gente conhece. Hoje eu me orgulho da história que eu venho construindo, porque eu conquistei um respeito, primeiro daqueles que hoje se sentem orgulhosos, quando dizem, não, Milton Antunes me representa muito bem, né? Mas eu tinha, Liriel, uma necessidade muito grande de trazer tudo isso para João Pessoa, de trazer tudo isso para Paraíba. Porque eu comecei a ficar extremamente conhecido em todo o Brasil,
Mas sabe quando você não é valorizado pela sua casa, por quem está na sua casa? Eu me sentia um pouquinho assim, sendo muito sincero. Santo de barro não faz... Santo de casa não faz milagre. Santo de então, casa não faz milagre. Eu me sentia um pouco assim. Poxa vida, eu faço tanto, e a minha Paraíba, o público de João Pessoa não conhece o meu trabalho. Então eu comecei a focar em algumas situações específicas aqui, até porque João Pessoa hoje tem basicamente 900 mil pessoas, né? Dessas, mais de 100 mil são aposentados, pensionistas, e cerca de 14% dessa população é pessoa idosa. Então a minha pergunta é, quem está fazendo especificamente algo para esses idosos de João Pessoa? Eu preciso entender, eu preciso entrar nesse ciclo para que eu possa participar, para que eu possa agregar com o conhecimento que eu tenho. Então, daí, inclusive, foi quando se começou a ensaiar a minha entrada para o campo político, né, que começou lá em 2022, e muita gente não sabe, né, em 2022 eu me candidatei a deputado federal, foi a minha primeira tentativa de experiência dentro realmente do campo da política, e eu totalmente inexperiente, eu sempre lidei no meu canal com personalidades políticas do Brasil todo, deputados, senadores, candidatos a presidente. Eu entrevistei muita gente no meu canal. Mas estar agora do outro lado, como candidato ou como pré-candidato, era um choque para mim, porque eu percebia que muita gente que não conhecia a minha história e o meu trabalho me tratava ou passaria a me tratar como mais um na multidão, nesse campo de personas políticas que, lamentavelmente, sujam a política como ela deveria ser. Se a nível Brasil, Milton, a gente tem a bancada da bala, a bancada evangélica, mas não tem a bancada do idoso. A nível Brasil. Imagina a nível municipal aqui, João Pessoa. Você conseguiu achar esse nicho, conseguiu achar esse ciclo para se incluir, para lutar aqui em João Pessoa? Brasília, todo projeto de lei, né, ele tem uma tramitação, ele tem um caminho a seguir, seja pelo Senado ou pela Câmara. Não importa onde ele começa, ele precisa trilhar esse caminho. A Câmara dos Deputados, lá existe uma comissão voltada para o direito das pessoas idosas. A Comissão do Idoso existe. Só que você falou muito bem, quando se tem uma bancada é um grupo de deputados e senadores que defendem pautas específicas para aquela situação. Então, quando você tem essa bancada, você passa a ter mais força de trabalho para aquele nicho, para aquele tema específico. E quando uma bancada se une para defender determinadas pautas, ela normalmente tem êxito. E eu comecei a observar o seguinte, né? Nós temos, de fato, como você já disse, Liriel, bancada da bala, bancada do agronegócio, bancada da Bíblia, tem bancada para tudo. Aí a pergunta que não quer calar, por que até hoje, em 2024, não tem, na prática, uma bancada que defenda o direito de 32 milhões de aposentados e pensionistas, além de outros idosos, né, que poderiam se enquadrar na bancada do aposentado, que é uma das grandes lutas que eu venho desempenhando? Essa era uma das principais, ainda é uma das principais perguntas que eu faço. Atrelado a isso, nós temos uma frente parlamentar, que não tem a força de uma bancada. Essa frente parlamentar nasceu em 2008, no Congresso Nacional, que ela é composta por deputados federais e por senadores, mas eu percebi algo lamentável. A frente parlamentar ela se tornou, ela não passa, sendo muito sincero, de um grande jogo de cena. São personagens que estão ali, que em determinados momentos aparecem para falar de maneira contundente algumas falas bem clichês e depois desaparecem. Não é a atitude nem a ação que, se fosse uma bancada, teria. E olha que eu estou com o meu canal à disposição para qualquer um destes que fazem parte dessa frente parlamentar virem dar uma satisfação para esse nosso público. Por que não existe ainda uma bancada? Será que é porque nós não temos idosos o suficiente para fortalecer isso? Ou será que é porque eu já constatei qual é a justificativa mais plausível? Porque realmente eles julgam que idoso não vale nada, que aposentado não vota, como eles sempre repetem, e por aí, esse é o caminho de raciocínio deles. Então, eu vou continuar insistindo, tá? Trazendo isso para o cenário de João Pessoa com a minha candidatura. Hoje nós temos 27 vereadores na Câmara dos Vereadores em João Pessoa, vamos agora para 29 cadeiras. Vamos para 29 cadeiras. Então, o que é que eu percebo? Hoje, se não todos, mas a esmagadora maioria desses vereadores estão candidatos à reeleição.
E temos aí vereadores com 10, indo para o 10º mandato, para o 6º, para o 5º. O que nós mais temos é pessoas buscando reeleição. Aí eu fiz uma pesquisa básica. Hoje a gente tem, dentro desses 27 vereadores de João Pessoa, gente defendendo coisas por modismo, que hoje virou moda, por exemplo, defender a causa animal. Não estou dizendo, tá, que fique muito claro, que não tenhamos pessoas que genuinamente defendem. Tá? Temos sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que virou moda algumas coisas. E nós não temos nem no mandato e nem ninguém com pauta específica, como é o meu caso. Eu tenho pauta específica para você que é idoso de João Pessoa, você que é aposentado, você que é pensionista. Eu tenho conhecimento com profundidade do que você de fato precisa, defender o teu direito, aqueles descontos indevidos que são permitidos pela própria Previdência Social, para que empresas, a título de associação ou sindicato, roubem literalmente o aposentado e o pensionista. Tem idosos que não sabem o que fazer com isso, Liriel. Eu sei o que fazer, eu sei como orientar, como direcionar. Então você, que inclusive é jovem, é de meia idade, que ainda não parou para se preocupar com essas demandas do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, abre o teu olho para isso. Você precisa defender que dentro da Câmara dos Vereadores de João Pessoa possa ter pessoas com condições, Liriel, de defender essa pauta. Vale lembrar uma coisa, recentemente saiu aí uma pesquisa, né, João Pessoa se tornou aí uma das melhores capitais do Brasil para se viver, principalmente viver a velhice. Nós estamos envelhecendo, tá? E a nível de Brasil, nós não vemos políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, de verdade. Ou seja, isso é um grande problema no sentido de que não está sendo feito nada, tá? Então a gente daqui a pouco vai ter que enfrentar uma realidade dura de uma população que está envelhecendo e que não está capacitada. Capitais, estou falando de capital, imagina a cidade interior, não estão se preparando para o envelhecimento destas capitais, destas cidades. O Brasil não está se preparando para esse envelhecimento, isso é um grande problema. Então você diz que aqui em João Pessoa é uma cidade boa para viver, para se aposentar. Então coloca à tona aquela ideia de que é a cidade dos aposentados. A galera vem para cá relaxar. Olha, você em Brasília. Dentre as tantas vezes que eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui a Brasília para defender as nossas pautas, isso aqui é alguns deputados que já conhecem o meu trabalho que fazem questão de fazer uma foto comigo. Isso aqui é a Érica Cocai, deputada federal pelo Distrito Federal. Nós passamos agora há pouco a Érica Hilton, que é de São Paulo. Muito popular na internet. Isso aqui, essas imagens aqui foi de uma manifestação que nós fizemos, tá? Onde muitos aposentados foram da região de Brasília foram lá, fizeram questão de aparecer. Tá? Isso aqui é uma deputada lá do estado da Bahia também, Alice Portugal. Então essa nossa ida para Brasília, isso aqui é em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. Nós tivemos aí, foi um privilégio muito grande ter esses idosos fazendo questão, né, de aparecerem, de tietarem a gente um pouquinho, porque se tornam fãs da gente. Isso aqui é a minha passagem pelo Ministério da Previdência. Esse senhor aqui é um dos ex-presidentes do INSS com quem eu me reuni. Me reuni com 3 ex-presidentes do INSS representando esses idosos, aqui com alguns deputados, alguns amigos que faziam essa frente, né, de defesa comigo de outros estados do Brasil também. E o melhor de tudo era encontrar os idosos que já acompanhavam o nosso trabalho pela internet e queriam conhecer a gente pessoalmente. Alguns saíram de outros estados, fizeram questão de conhecer a gente lá em Brasília, nessas tantas idas. Aqui com o André Janones, deputado também federal. Isso aqui, eu recebi pela Comissão da Pessoa Idosa em 2021 e 22, aliás, eu recebi uma moção de aplauso pelo meu trabalho a nível de Brasil na defesa da pessoa idosa. E o que é uma moção de aplauso? É uma honraria que a gente recebe pelo reconhecimento, né, e o significado do nosso trabalho a nível de Brasil. Nós tivemos um deputado que é esse que está aqui na tela, ele agora é ex-deputado, Antônio Furtado, eleito pelo estado do Rio de Janeiro. E ele nos prestou essa homenagem, uma coisa que eu tenho que, lamentavelmente, falar, Liriel. Nesses 4 anos, quase 5, que eu vou para Brasília direto, eu, lamentavelmente, não tive portas abertas de nenhum parlamentar a nível, representando o estado da Paraíba. Isso aqui é o ex-ministro José Carlos de Oliveira, ex-ministro da Previdência, também já foi presidente do próprio INSS. E eu nunca tive, infelizmente, apoio de nenhum parlamentar da Paraíba que desse a visibilidade que o nosso trabalho merecia.
Infelizmente. Então, assim, hoje eu tenho grandes amigos parlamentares Brasil afora, de vários estados, que apoiam minhas demandas, que apoiam minhas pautas, que lutam junto comigo. Então, assim, isso é uma conquista. Mas na Paraíba, infelizmente, nenhum nunca fez isso, lamentavelmente. Ó, isso aqui foi em São Paulo. Dá uma paradinha, por favor, Fernando. Essa imagem aqui foi bem recente agora. No mês passado eu estive em São Paulo para uma grande manifestação pela revisão da vida toda, que alcança aí outros milhares de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Essas carinhas... eu estou aqui com o ex-deputado Medeiros, tá? Já foi deputado também federal. O Tiago Parigiani, que é lá de Guarulhos, está até candidato a vereador também. A Thaís, que é economista e que assim, é uma grande ativista também, né, da causa das pessoas idosas pelo Brasil. Ela também é do interior de São Paulo, lá de Franca. Então, assim, eu tenho muitos apoiadores que apoiam o meu trabalho, que admiram o meu trabalho. Isso aqui foi uma outra situação lá em Brasília também, onde eu fui dar um apoio para os servidores federais que estavam com a margem de consignado extrapolada e estava uma briga muito grande sobre o que ser feito sobre isso. Pediram minha ajuda, eu estive lá em Brasília, a gente registrou essa foto ali também na frente do anexo 4, onde visitamos alguns gabinetes de deputados federais. Então, assim, uma coisa que eu tenho procurado chamar a atenção, Liriel, o que eu acho muito importante para você que está acompanhando a gente é o seguinte. Hoje eu sou candidato a vereador em João Pessoa e, lamentavelmente, Liriel, esses períodos, né, de eleições, e o período de eleições municipais é onde a gente enxerga com maior frequência o que eu vou dizer agora. Lamentavelmente, me perdoem a sinceridade, mas todo mundo quer ser candidato. E aí eu pergunto para você, quando você, em algum momento, foi pedir emprego em algum lugar, você chegou lá na empresa e disse, olha, eu quero trabalhar aqui e pronto. Essa ideia que você vai dizer agora é uma ideia recorrente nos seus vídeos. Claro. Já então, o que eu quero dizer, gente, ó... Você falar sobre isso. Para alguém ser candidato a alguma coisa, principalmente para representar camadas da sociedade, ou a sociedade como um todo, você tem que ter um currículo. O que a gente mais vê hoje no cenário político são pessoas dizendo, se eu ganhar, eu farei isso. Parece a política dos anos 70, 60, lá atrás, bem lá atrás. Sabe, parece coisa de novela assim, bem tupiniquim. Então, hoje, se você quer ser candidato, você tem que ter um currículo, você tem que apresentar aquilo que você já faz. Eu estou apresentando para vocês aqui um trabalho que eu já faço há 10 anos. Então, 10 anos, para que eu possa dizer que hoje eu estou mais ou menos preparado, ou no caminho do preparo, para poder representar pelo menos 123 mil pessoas aqui em João Pessoa que são aposentadas e pensionistas. Em todo o segmento da sociedade, médico... Tem que ter um preparo antes. Tem que ter um currículo. Quem contrata alguém para trabalhar para você sem analisar o que essa pessoa sabe? Então é lamentável a gente ver... política. É lamentável a gente ver no campo da política as pessoas se propondo, né, e se candidatando a um cargo de representação pública, né, da sociedade, sem ter esse currículo, sem ter esse trabalho a ser apresentado, baseando-se em promessas, ou pior, Liriel... Gente, quem me conhece, quem segue o meu trabalho nas redes sociais sabe que eu não tenho um papo na língua. Então, eu tenho algo muito sério para falar para você que está me acompanhando agora. Esse momento é o momento onde você vai ser, e já está sendo, muito assediado. Então, assim, lamentavelmente, eu escuto isso de muita gente próxima a candidatos, inclusive, vergonhosamente, a candidatos que estão indo para a reeleição. Estes candidatos se batem no próprio peito e dizem a minha campanha é feita com boca de urna. Boca de urna é crime. Se você não sabe, eu estou te dizendo agora. Então, você que é cidadão, você que é eleitor, se alguém quer comprar o seu voto, primeiro essa pessoa está tentando te comprar com o teu próprio dinheiro, porque é dinheiro público, tá? Essa verba hoje distribuída de 5 bilhões para mais de 5.500 municípios é dinheiro público. Então, se alguém está tentando te comprar para se manter ou para entrar... com seu próprio dinheiro. Está te comprando com teu próprio dinheiro. E você pode até dizer, eu estou tirando a vantagem. Não está, não. Você está sendo um idiota, infelizmente. Agora, eu vou te dar um outro conselho. Eu posso até estar errado, viu, Liriel? Pode falar. Engana esse idiota que é candidato, que está querendo te comprar. Pega o dinheiro, que já é teu por direito, tá? Mas não vota, porque essa pessoa já está dizendo quanto você vale. Porque amanhã, quando passar esse período político,
Eu vou continuar trabalhando pelas pessoas porque eu sempre trabalhei. Porque o meu trabalho não depende da política. Eu quero usar um mandato como vereador para que eu possa ter mais força política em te representar. Então eu estou sendo muito claro e objetivo. Porque o que não vai faltar, daqui a pouquinho, se ainda não aconteceu, o que não vai faltar é gente querendo comprar o teu voto. Lamentavelmente. A gente vê isso todos os dias por onde a gente passa. A gente vai fazer a política, apresenta o nosso trabalho e às vezes a gente é obrigado a escutar: tá pagando quanto para que eu possa te apoiar? Eu não vou pagar nada. Eu tenho aqui um currículo invejável que nem muito político com 30 anos de vida pública tem. Então é isso, gente. Preste atenção em quem é o teu candidato. Eu me emociono com esse vídeo aqui. Isso aqui foi uma das minhas últimas passagens por Brasília. E o presidente da mesa da Câmara dos Deputados, em exercício no momento, fez questão de, através desse deputado que está aqui do meu lado, é o Vicentinho, eleito pelo Estado de São Paulo. Lamentavelmente as pessoas não vão ter o áudio aqui. Oi? Pode ter? Vai então ter coloca o áudio, por favor, Fernando. Eu acho importante as pessoas verem onde o nosso trabalho, saindo aqui de João Pessoa, chegou. Lá no Distrito Federal, lá na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados Federais. Fecha. Pode fechar. Fecha no vídeo. Está aqui entre nós um dos grandes homens deste país, um grande comunicador, Milton Dantunes, vem direto da Paraíba, mas é um homem nacional. O Milton Dantunes tem sido o nosso grande parceiro na luta em defesa dos direitos dos aposentados e dos pensionistas. Milton, eu quero que você seja muito bem-vindo aqui a esta casa e cumpra a missão que você vai cumprir, e também lhe receberei em nosso gabinete. E o nosso querido próximo companheiro vai abordar projetos que nós somos parceiros em defesa da nossa gente. Deputado Pompeu, que já está na tribuna, e eu volto aqui ao plenário. Deputado Pompeu, tem voz. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que o deputado Vicentinho fez ali não foi outra coisa que não uma grande generosidade de apresentar um grande líder na luta em favor dos direitos dos nossos aposentados e aposentadas, o nosso doutor Milton Dantunes, que é um irmão, camarada, com quem nós temos travado boas lutas, para e passo, lado a lado, ombro a ombro, em defesa dos aposentados no Brasil. E nós vamos fazer esse debate numa live para que a gente possa passar a limpo esses momentos. E eu quero já fazer um registro aqui a propósito da presença do Dr. Milton Dantunes. Eu fico orgulhoso, Liriel, de poder... Às vezes eu olho para trás da minha história e digo: poxa vida, eu comecei de uma maneira tão despretensiosa, sabe? Humilde. Sem entender onde o meu trabalho chegaria. Hoje, meu trabalho, com muito orgulho, é conhecido nacionalmente. E o meu maior orgulho é de saber que é possível, sim, falar de pessoas que ainda são tratadas com um certo desprezo. Quantos idosos conversam comigo diariamente, porque o meu WhatsApp é aberto para o Brasil todo, e quantos conversam comigo falando do orgulho que tem de que, se pudessem, votariam em mim se fossem de João Pessoa. Então, assim, é o que eu mais recebo todos os dias. Milton, se eu votasse em João Pessoa, meu voto era seu, porque você me orgulha por me representar, por lutar por mim. Então, eu quero poder trazer esse orgulho para o cidadão pessoense. Aquele cidadão que nem tem mais a obrigação de votar, porque já passou dos 70 anos, mas que diz: Milton, eu vou votar em você porque eu faço questão. João Pessoa precisa de quem possa me representar de verdade. Refazendo a pergunta que eu falei alguns minutos atrás, você conseguiu achar aqui em João Pessoa um nicho, um grupo, onde você sabe que vai conseguir trabalhar dentro de suas pautas? Você conseguiu achar? Sim, consegui. Eu tomei muito cuidado. Em 2022, quando eu me candidatei a deputado federal, eu precisava testar o meu nome, sentir qual era o termômetro, o quanto a Paraíba me conhecia, e foi muito positivo. Em 2022, a Paraíba tem 223 municípios. Eu tive votos na metade da Paraíba, em 112 municípios, sem dinheiro para fazer campanha. Então, isso foi muito positivo. Então, eu senti que, de fato, o meu trabalho estava tendo o alcance necessário. Voltando agora para 2024, eu encontrei e abracei, e me abraçaram, né, o partido Agir, me abraçou com muita vontade. É o partido oficialmente da inclusão,
e o Agir me deu a oportunidade de poder representar genuinamente essas pessoas. E quem são essas pessoas? Porque a minha luta não se restringe ao idoso, seja aposentado ou pensionista. Né? Há muito tempo eu tenho projetos, né, por exemplo, que leva o direito ao 13º salário para as pessoas que são alcançadas pelo benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Então, hoje nós temos, por exemplo, 6 milhões de beneficiários do BPC-LOAS. Entre estas pessoas estão pessoas idosas, maiores de 65 anos, estão pessoas com vários tipos de deficiência, tá? Entre elas, eu quero destacar aqui as pessoas que têm o espectro autista, seja criança representada pelo pai ou pela mãe, ou até idosos também, adultos que convivem com o espectro autista. Então, este é um leque que ele se abrange, que ele é muito amplo, muito mais abrangente do que se possa imaginar. Então, o Partido Agir me deu essa oportunidade. O Partido Agir, vendo o meu trabalho, o destaque que eu estava tendo, eu quero agradecer até aqui ao Flávio Moreira, que preside aqui no estado da Paraíba o Partido Agir. Eu passei, né, a um convite muito especial, eu abracei esse convite com muito carinho, passei a fazer parte do diretório municipal, mandar um abraço também para o presidente do diretório municipal, o Luiz Costa, né, pela oportunidade de poder realmente estar em um partido, Liriel, que abraça a causa do autista, né? Inclusive o Agir já foi conhecido nacionalmente como Partido do Autista e hoje é o Partido da Inclusão, porque a gente tem que colocar dentro, né, desse cenário todos, não há espaço para excluir ninguém. Então, se nós, como cidadãos brasileiros, como cidadão pessoense agora, candidato, né, a representar essas milhares de pessoas com muito orgulho, se a gente não incluir essas pessoas, a gente não está fazendo nosso papel como representante, né, de uma sociedade tão importante como é o público pessoense. Falando de inclusão, né, logo depois de falar sobre os idosos que são excluídos pela ideia de que idoso não vota, que idoso não faz diferença, você se encontrou no Partido da Inclusão. Partido da Isso Inclusão. É muito bonito, Milton. Que bom que você achou um partido que te ajuda a lutar. Quer falar mais alguma coisa sobre o Agir? O Agir é uma sigla, não é só uma palavra. O Agir é uma sigla. Agir. A somatória dessa palavra significa o A de ação, o G de gestão, o I de igualdade e o R de respeito, que somando tudo isso a gente faz a inclusão, né? Esse apanhado de todo esse conhecimento aqui, entre você saber gerir, saber respeitar, né, o diferente, né? E essa ação toda, né, faz a inclusão acontecer através do Partido Agir. Muito bom, Milton. A gente pode ir para as perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui. Bora lá. Deixaram nos comentários do YouTube. Bora lá. Você falou sobre os projetos que você trabalhou, os projetos que você foi cobrar pelos idosos lá em Brasília. E os seus inscritos do seu canal popular no YouTube vieram falar aqui nos nossos comentários. A Maria José queria saber mais sobre a PL 4434, que foi um projeto que você tá ali encabeçando, Sim. Tá ali ajudando a divulgar. Você quer dar um... Rapidão. O projeto 4434 é um projeto que vai alcançar aposentados e pensionistas a nível de Brasil, tá, gente? Então, assim, vejam a importância do nosso trabalho partindo de João Pessoa, né, para alcançar todo o Brasil. Esse projeto, Liriel, ele trata de uma questão de justiça. Hoje, você que está me acompanhando, aposentados que ganham acima do salário mínimo, gradativamente estão observando a defasagem do seu poder de compra. Então, por exemplo, com o aumento salarial que nós tivemos agora no início de 2024, algumas pessoas que ganhavam um pouco acima do mínimo se tornaram assalariadas. Então, não é justo que alguém que passou 30, 40 anos contribuindo, trabalhando, e no momento em que mais necessita desse retorno, não está tendo, porque aquele benefício está diminuindo a cada ano, porque não tem o chamado ganho real, que no atual governo Lula vem sendo direcionado exclusivamente para os assalariados. Então, o projeto 4434 trata dessa reposição dessas perdas ao longo desses últimos anos e de uma mudança, de uma alteração na regra desse cálculo para que essa defasagem, se permanecer, não seja tão grande. E você está na luta pelos idosos, está encabeçando esse projeto, divulgando, indo para Brasília. Tem Sim. mais algum projeto que você esteja fazendo Nesse parte? momento, a gente está com mais um projeto que está a um passo da aprovação, que é o projeto 5332. Esse projeto vai livrar
do chamado pente fino da Previdência Social, que está acontecendo, inclusive, nesse momento. Isso é importante. Tá muito importante. É um projeto que você que é beneficiário do BPC Loas, ou você que é aposentado por invalidez e que de tempos em tempos é convocado pela Previdência Social para alguma perícia médica revisional, segundo eles, para verificar se você ainda mantém sua condição de benefício, tá? De beneficiário. Esse projeto ele vai retirar dessa lista, né, obrigatória de revisão 9 milhões de pessoas, que são compostos por aposentados por invalidez em situação de saúde irreversível e pessoas de qualquer idade, tá? Que são alcançadas pelo benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC. Vale um destaque, Liriel, dentro do BPC, volto a dizer, nós temos pessoas idosas maiores de 65 anos, que não têm como subsistir, a não ser com esse benefício, tá? Ou pessoas com algum tipo de deficiência, não importa qual, se tiver o perfil e dentro da sua realidade socioeconômica, ela se enquadrar no que é oferecido pela LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, essa pessoa passa a ter direito a esse benefício. Diante disso, o governo vem procurando fazer cortes, né? Cortes e gastos que ele diz que está extrapolando aí, que pode deixar o governo no vermelho. Só me surpreende que o governo tenha que cortar dos mais necessitados. Sempre é o mais fraco que sofre. Eu faço essa crítica aqui, tá? Eu apoio o governo. É essencial o trabalho de corte de gastos, sim, com certeza. Mas que se corte de onde pode, de fato, ser cortado, né? Eu poderia dar um leque de exemplos aqui, não vou entrar no mérito da questão, mas esse projeto 5332 ele é uma questão de justiça, porque ele vai ajudar essas milhões de pessoas e eu tenho orgulho de ser aquela pessoa que conduz dentro da tramitação desse projeto, cobrando, fazendo com que você cobre, ligue para o gabinete, ajude a definir quem é o relator, pressione para que saia o relatório. E nessa caminhada, a gente hoje está na última das comissões, que é a Comissão de Assuntos Sociais, lá no Senado Federal. Já temos um relatório com direcionamento de aprovação para esse projeto, faltando agora apenas que o senador Humberto Costa, eleito aqui pelo estado de Pernambuco, nosso vizinho, possa, enfim, colocar na agenda de pauta, para que a gente possa ajudar essas pessoas efetivamente, para que nenhuma injustiça seja feita cortando o benefício de quem não precisa, aliás, de quem não merece esse benefício cortado. Eu ia perguntar isso agora. Quão perto esse projeto estava de ser aprovado? Muitíssimo perto. E você pode falar, sem humildade ou modéstia alguma, foi um dos responsáveis a fazer essa pressão para o projeto ser... Esse projeto ele vinha tramitando, ele é um projeto que nasceu em 2017. É até uma outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês. Lamentavelmente, alguns projetos eles tendem a cair no esquecimento. Então, o trabalho que eu faço, ele tem que ser dado crédito à importância de você pegar um projeto que muitas das vezes não é do interesse do governo, independente de qual governo, tá, gente? Não estou aqui fazendo referência a X ou a Y, qualquer governo. Até porque eu tenho observado nas minhas idas para Brasília, desde o governo anterior até o governo atual, lamentavelmente, o idoso não é pauta importante para nenhum tipo de governo. Porque o idoso, o aposentado e o pensionista, ele vem sendo enxergado apenas como uma despesa. E, teoricamente, pelo menos, tudo que é despesa você tenta enxugar. Então, nesse enxugar, você acaba cometendo algumas injustiças. Por isso está rolando esses cortes. Acham que o idoso é uma despesa, uma pessoa que já pagou tantos impostos. Pois é, que paga ainda, né? Que paga. Para manter a economia do país, agora ser cortado, isso é algo absurdo. Então, esse projeto que nasceu em 2017, ele tinha até uma outra numeração, quando ele tramitava nas comissões da Câmara, era o antigo projeto 8949. Esse projeto também foi desacreditado, chegou a ser arquivado, esse projeto. E nessas minhas buscas, nessa minha luta, com outras pessoas, inclusive até da própria plataforma do YouTube, a gente une forças, a gente conseguiu ressuscitar esse projeto. E quando ele chegou na CCJ, que é a principal e mais importante das comissões, onde a gente vai atestar de fato a constitucionalidade daquele projeto, nós fizemos contato com o Guilherme Boulos, direcionamos e ele aceitou e foi o relator desse projeto na CCJ, lá na Câmara. Aprovamos o projeto por unanimidade e o projeto chegou no Senado, gente, para passar por duas comissões. Comissões de Assuntos Econômicos, por onde eu precisei ir para Brasília para que a gente definisse quem seria o senador a relatar aquele projeto,
cobramos o relatório foi aprovado e aprovamos na comissão. E agora estamos no último passo dentro de tramitação, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e já com o relatório pronto também aprovado, faltando basicamente que a comissão, né, o aprove de maneira simbólica, porque o relatório já está aprovado pelo Fabiano Contarato, que é senador pelo Estado do Espírito Santo. Feito isso, Liriel, a gente vai apenas para a sanção presidencial. Então, assim, eu me orgulho de ser parte efetiva, sem ser político, mas fazendo política pública de verdade. Imagina sendo político, imagina tendo a força política, tendo cargo, você ia fazer muito mais. Então, eu quero poder, como vereador em João Pessoa, a partir de 2025, abraçar todas essas causas, voltar da pessoa idosa, a pessoa aposentada, a pessoa pensionista do município de João Pessoa, que carece, que necessita de uma atenção especial, e aí fazer aquilo que eu já faço a nível nacional, mas voltado para o município de João Pessoa. E a partir daí a gente garantir esses direitos. Colocando mais uma informação, ou pedindo mais uma informação, temos uma pergunta aqui de Enaira. Ela fala: sou gaúcha e pergunto ao jornalista Milton Dantunes, se você é eleito, continuará a luta pelo Brasil afora ou vai representar João Pessoa? Ela é gaúcha, acompanha Milton aqui pelo seu canal no YouTube, ela vê as informações de forma dinâmica no seu canal e agora está com essa dúvida. Você vai continuar dando essas informações para ela e para os seus milhões de inscritos ou vai focar em João Pessoa? Claro que eu tenho que continuar. Seria impossível não continuar, até porque a minha luta a nível de Brasil é uma luta consolidada. Poder hoje centrar, né, algumas demandas em João Pessoa, Liriel, e você, Naira, que está fazendo a pergunta, vai só fazer com que eu possa fazer aquele bom e velho milagre dentro da minha casa, que é João Pessoa, que está sendo necessário agora. Né? Embora a minha luta por todas essas pautas que eu defendo em todo o Brasil, diretamente alcança João Pessoa também. Mas estar como vereador em João Pessoa vai me dar uma estrutura, inclusive política também, local, para que eu possa ganhar mais força política, né, a nível nacional, com um mandato. Isso vai me dar uma visibilidade muito maior e garantir que dentro de um médio, de um longo prazo, a gente possa fortalecer essa luta que eu já desempenho a nível nacional. Então você está bem esperançoso, estamos todos esperançosos, já fui conquistada aqui com as suas ideias. Você tem esse momento seu agora para direcionar essas suas ideias, os seus abraços, considerações. A câmera está aberta para você, Milton. Olha só, gente, eu primeiro quero agradecer a cada um de vocês que confiaram e que confiam, porque todo dia chega gente nova e que diz que se orgulha de ter me conhecido, de ter conhecido o meu trabalho. Então, eu quero dizer para vocês algo muito importante. Eu não acredito em coincidências. A minha mãe, né, como eu já falei aqui no início do nosso bate-papo, minha mãe foi embora aos 55 anos de idade. Minha mãe teve 5 filhos, somente eu hoje estou vivo e tenho certeza que não por acaso. Eu tenho um trabalho a fazer, que eu venho fazendo, eu tenho algo muito grandioso a nível de João Pessoa, de Paraíba e de Brasil, e para que eu possa consolidar cada dia e aumentar, né, a força desse trabalho, eu preciso de você que hoje está em João Pessoa, de você que vota em João Pessoa, para que você confie o seu voto a mim. João Pessoa precisa de renovação, principalmente dentro da Câmara dos Vereadores. Nós precisamos de ideias novas, de sangue novo, de gente com a visão que eu tenho, com o conhecimento de causa que eu tenho, para que a gente possa agregar e mudar sensivelmente ou significativamente, dependendo do caminho que for traçado, a tua vida. A vida do teu pai, da tua mãe, de algum familiar, de algum amigo, de algum vizinho que seja. Eu, como cidadão brasileiro, tenho esse poder de levar a você esse momento de reflexão, para que a gente, unindo forças, possa melhorar a vida do pessoense, que eu tenho tanto orgulho de representar, colocando o meu nome à disposição para uma vaga na Câmara dos Vereadores. Então, eu conto com você, tá? Quero deixar aqui o meu abraço especial para todos Brasil afora que me acompanham, que acompanham as minhas redes sociais, @Milton Dantunes, lá no meu canal no YouTube, no Instagram e em todas as minhas redes. Será um prazer poder ter todos os cidadãos pessoenses me acompanhando e cobrando e lutando junto comigo, como eu já faço há tantos anos a nível de Brasil.
Então, a gente tem esse conselho, né, para você votar certo no dia 6, votar certo, escolher, baseado no quem pode ajudar, quem tem currículo. Essa é a ideia que você deixa, Milton. Eu deixo essa ideia, Liriel, por uma razão muito simples. Eu sempre que dou alguma entrevista, eu falo algo muito importante. Precisamos separar a política dos políticos. A política ela vai ser necessária como ela sempre foi e sempre será em nossas vidas. Em tudo na nossa vida a gente pratica política, tá? Ignorando ela ou não. O que a gente precisa, nesses momentos, como é o caso do dia 6 de outubro, é escolher os políticos certos para que possa representar a política que nós merecemos. E se você deixar passar batido, ou se você se deixar vender, buscando uma política amanhã que seja melhor para você, você vai ter que se olhar no espelho e dizer, eu contribuí para essa política que não presta quando eu vendi o meu voto. Então não se venda, não venda o seu voto. Vote por convicção. A política pode ser melhor sim, mas para que ela seja melhor, a gente precisa escolher os melhores políticos para nos representar. Grandes ensinamentos de Milton Dantunes. Gente, eu acho que vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer por ter a honra de lhe entrevistar, de ter essa conversa bem dinâmica contigo. Muito obrigado por quem acompanhou. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Quem você quer que receba essa informação? Tem alguém na sua mente aí? Compartilha. Estaremos aqui nas nossas redes sociais. CoffeeCast PB nas redes sociais. Instagram, canal no YouTube. Até a próxima.